Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Barbosa, sou representante de mídias sociais aqui na Mosaic e você está escutando o Férias do Agro em o nosso terceiro especial de bastidores 2026. Pessoal, estamos entrando na nossa quinta temporada do podcast. E eu só tenho a agradecer o quanto esse projeto cresceu aqui dentro da Mosaic e quantos ouvintes a gente conseguiu chegar. É um projeto incrível, onde a gente alcançou vozes maravilhosas, a gente conseguiu pessoas incríveis para participar desse programa, e eu só tenho a agradecer e contar para vocês as novidades que a gente tem agora para essa quinta temporada. Mas antes de começar, eu trouxe ela, nossa host, nossa tudo aqui no podcast, para comentar um pouquinho comigo do que ela achou dessa temporada. Ela mesma, Debs. Tudo bem, Debs? Oi, João, eu tô bem. Olá, pessoal. É uma honra estar aqui novamente com vocês pra gente falar, né, João, de como foi o nosso 2025, a nossa quarta temporada e trazer também as novidades, porque teremos muitas, não é mesmo, João? Bastante nessa quinta temporada. É isso. Vamos lá, Debs. Eu acho que para começar seria legal a gente falar dos números. Sim. 2025 com certeza foi o ano do podcast, assim. A gente conseguiu números incríveis, conseguimos fãs, assim, comentários. Nossa, esse projeto foi muito elogiado esse ano. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a você, agradecer ao nosso público, agradecer a Mosaic, Com certeza. que confiou nesse projeto, né? E a gente conseguiu trazer tantas vozes para esse programa. Nossa, acho que esse ano a gente conseguiu por volta de 12 convidados externos. Isso é uma coisa muito legal. Além dos convidados da própria Mosaic, que é pessoal do Brasil inteiro. Sim. Veio participar aqui do programa, veio comentar com a gente, né? Então, pô, são muitas coisas incríveis que a gente conseguiu com essa quarta temporada. Perfeito. Mas antes da gente falar dessas novidades, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria saber de você. O que você achou do podcast nesse ano de 2025 e quais estão sendo as suas expectativas agora para essa próxima temporada? Eu adorei também, João. Assim, como você disse, foram muitos convidados. A gente entrou com um desafio de ir além das nossas barreiras. Sim. Não barreiras, ir além das nossas fronteiras. Convidar parceiros, convidar consultores, pessoas relevantes do setor, para a gente também replicar essa voz, potencializar a mensagem, que é muito a nossa função aqui com o nosso podcast. E para mim, assim, o mais legal foi a gente trazer o podcast para dentro da Mosaic, que antes a gente tinha uma estrutura. Nós temos várias evoluções aqui. A gente era áudio e já tinha uma ação incrível. Fomos pro vídeo, que é mais uma forma de contato, de comunicação. E aí a gente tinha um estúdio externo e viemos para um estúdio dentro da Mosaic. E é tão legal de ver a movimentação da própria empresa, das pessoas querendo entender, participar. Então, essa evolução também é muito legal da gente perceber. E 2025 foi o ano que eu aprendi muito, porque a gente saiu da caixa, né, João? A gente falou de temas que a gente não esperava falar e a gente se surpreendeu e a gente aprendeu. Então, para mim, foi um ano de muito aprendizado. Eu falo que, pessoalmente, né, profissionalmente falando, foi sair da minha zona de conforto, falar de mundo animal, que é uma coisa que não é a minha expertise. Então, ali eu falei, que bacana, esse convidado aqui, o Dr. Fernando, o João, que vieram da Matsuda, fizeram aqui uma intensivão de manhã de gravação, de episódio, de história. Então, eu vi como é legal falar de assuntos diferentes, como é interessante. Então, para mim, foi um ano maravilhoso. Você citou duas coisas que eu acho que é o marco, assim, do que a gente recebeu do programa nesse ano. Eu lembro do comecinho do ano passado que a gente recebeu o desafio da nossa diretoria, que é, pessoal, o podcast é um projeto incrível, a gente adora esse programa. Se a gente trazer mais vozes, né? Se a gente trazer outras pessoas externas para falar no podcast. A gente já tinha trazido alguns professores, Exato. né? Alguns parceiros nossos para vir falar aqui com a gente, participar dessa prosa. Mas a gente recebeu esse desafio de ter mais ainda, né? De a gente poder abraçar e conseguir trazer mais convidados. E eu acho que foi o ápice, assim, da gente, do programa. O tanto de gente bacana que a gente trouxe. Sim. As conversas. Pessoal, é um programa editado, obviamente, né? Mas cada risada que a gente teve com os convidados, cada aprendizado, foi algo tão incrível, foi algo tão legal que, nossa, me marcou muito nesse ano. Sério, foi uma das coisas que eu mais gostei. E o segundo ponto é realmente o estúdio dentro da Mosaic, né? Exato. Temos novidades sobre eles que a gente ainda não vai falar agora, vamos deixar um pouquinho para depois. Mas acho que uma coisa legal que a gente tá agora aqui interno na Mosaic é o estúdio da empresa. Então é muito bacana a gente estar fazendo a gravação, a gente tá aqui gravando, o pessoal passando no corredor, parando e vendo a gente, né? Verdade. Uma certa vergonha, mas é muito legal ver essa movimentação, né? O pessoal perguntando, nossa,
às vezes é um funcionário que é de um setor tão específico que ele pergunta, caramba, mas o que é feito aí? Então eles às vezes não têm noção do podcast. Então é muito legal a gente alcançar mais vozes, a gente conseguir mais gente da própria Mosaic para falar um pouquinho com a gente, seja suas experiências no campo, seja suas experiências ajudando o produtor. Isso é rico, isso é muito grande. É uma das partes que eu mais gosto aqui do programa. E aí, João, uma coisa que, assim, estamos juntos aqui em todos os podcasts, bastidores, roteiro, gravação, mas qual foi o que te marcou? O episódio que marcou o João em 2025? Nossa, eu acho que a gente teve muitos momentos, como eu citei mais cedo. Eu lembro de momentos da gente passando perrengue com a câmera. Eu lembro de, papos que a gente conversando com o convidado e tava uma conversa tão leve, a gente conversando assim, e aí não, pessoal, vamos voltar pro tempo, já estamos em outro assunto, né? Verdade. Mas eu acho que pra mim, o que mais marcou nesse ano, assim, de conteúdo, de realmente experiência que foi na conversa, na prosa, né? Foi o nosso podcast com o nosso diretor, Luiz Arruda, junto com a Letícia Breta, se eu não tenho enganado, que foi sobre a experiência do cliente. E eu acho que foi um papo muito rico, né? Acho que foi um papo muito grande, assim, que a gente até se surpreendeu com os números daquele podcast que a gente teve, né? A gente costuma mais trazer conteúdos técnicos, né? Coisas relacionadas à cultura, que quando a gente foi para um outro assunto, né, de experiência do cliente, como ele se relaciona com a marca e principalmente com a Mosaic, a gente teve um retorno do público em audiência muito legal, sabe? Verdade. Tivemos comentários muito sensacionais, pessoas com dúvidas que a gente pôde direcionar certinho para cada setor específico. E eu acho que foi o podcast assim, que mais eu gostei de gravar, que eu mais gostei de escutar. Talvez porque eu não sou do agro, então saindo um pouquinho do agro eu consegui entender muito mais os assuntos contados, mas que óbvio, né, gente? Cada episódio sobre agricultura é um aprendizado novo que eu tô levando para casa, mas aquele foi uma outra coisa, né? Foi uma soft skill, podia até chamar, que a gente pode levar muitos daqueles assuntos para nossa vida pessoal mesmo, né? Como que a gente lida com as outras pessoas e como a gente coloca valor naquilo, né? Como isso é importante. Aproveitando, Debs, acho que eu queria trazer um trechinho desse episódio para quem não acompanhou, poder ficar naquela curiosidade. Então eu vou pedir pro nosso editor rolar um trechinho desse episódio para vocês verem mais ou menos como que ele foi. Você imagina o mercado que a Mosaic tem, o mercado que a Massuda tem. A gente teve uma reunião com vocês ontem, maravilhosa, e eu não vejo a concorrência como um concorrente. Eu vejo parceiros que estão lutando contra a ignorância. Infelizmente, ignorância é ignorar. O pessoal fala ignorância. Ignorância é não conhecimento. Exato. E o pessoal pensa ainda que o fósforo não é fundamental. Então, às vezes, o pessoal aposta na bala de prata, no aditivo. Eu acho que o aditivo tem a finalidade dele. Mas vamos começar pelo fósforo. Depois a gente conversa de outras coisas. É fazer o básico bem feito. Fazer um feijão com arroz bem feito. Entendeu? Exato. Depois a gente mexe com outras coisas. Sim. Aí trabalha com zinco, trabalha com cobre, trabalha com cobalto. Mas em uma quantidade, só para sem querer cansar, com zinco, 500 miligramas, você resolve o problema da vaca. Não é isso? Fósforo são 10. Tá. Aí o cara fala, vou dar um aditivo, não vou citar nome, que custa R$800 reais o quilo. Aí você acha que tantos miligramas daquilo vai resolver um problema que começou, que não tem pasto. Lá na raiz. E na raiz. Você é agrônomo, tudo começa com pasto. Eu sem querer cansando, uma colher de café de microbiota pode ter 10 bilhões, pode ter 20 bilhões, pode ter 5 bilhões, pode ter 1 bilhão. O que você tem que colocar ali dentro? Primeira coisa, nitrogênio. Exato. Segundo é fósforo. Se você tirar o fósforo, a microbiota faz isso. Se você tirar o nitrogênio, a microbiota faz isso. Aí você vai ter o quê? Um tempo de passagem maior, um capim que vai ficar lá, o animal vai comer menos, entendeu? Isso foi com o cobalto também. A exportação depende de um animal novo. E para produzir animal novo, tem que ter pastagem o ano inteiro, ou conservada, ou natural. Você ter ganho de peso de 1 quilo a 1 quilo e pouco, você consegue isso, a pasta. E com uma suplementação boa, você pode conseguir até 1,2 kg. O Brasil não tem oportunidade de produzir comida o ano inteiro. Só que você tem uma coisa, tem que suplementar. Então você tem que ser um bom produtor de pasto. Todo fazendeiro tem que ser um bom produtor de pasto. É a maior lavoura do Brasil, é pasto. É o dobro do de milho. O pessoal fala tanto de milho. Se faz mal para o milho, você imagina para o pasto. É o mesmo processo. Debs, e pra você, qual foi o episódio da última temporada que mais te marcou? Olha, gente, essa pergunta é muito difícil, viu, João? Porque todos os episódios foram, assim, sempre muito surpreendentes. A gente vem com uma expectativa, a gente vem com o roteiro preparado, a gente senta nessa mesa com um convidado
e encara um mundo novo. E eles vêm com perspectivas, e aí todo mundo chega nervoso, todo mundo chega pela primeira vez ali, sentar aqui, conversar. E aí, quando pensa que não, a gente conversa e vem coisas muito além do que a gente estava planejado. Eu acho que é até difícil a gente seguir o roteiro, né? A gente não A gente sempre planeja, coloca os assuntos Sim. certinho e sai totalmente do roteiro. Exato. É uma coisa tão leve, uma coisa que flui tão bem, que a conversa só vai saindo. Isso é muito bacana. Principalmente com os novos convidados. Porque é um Sim. outro mundo, né? Exato. Nas outras temporadas a gente estava muito acostumado com o pessoal da Mosaic, que ao abrir mais a porteira, Sim. a gente tá aprendendo muito mais. Isso que Com é legal. certeza. É exatamente isso. Então, eu acho que a experiência que a gente foi tendo, desde quando veio pra vídeo, Sim. que eu percebi que o áudio, a gente ainda ficava mais quietinho e ligado ao roteiro. Quando veio pra vídeo, criava-se uma atmosfera de cada um. Não, veio um insight aqui que a gente falou, posso falar? E a gente ia evoluindo, então vinham coisas muito valiosas. E quando fala de episódio favorito, tiveram alguns que me marcaram. É a Mariângela Hungria, que é um nome muito representativo para o agro, né? Como engenheira agrônoma, como mulher, para mim que sou agrônoma, na minha carreira, ouvia falar sobre ela. Então, ter tido a oportunidade de sentar nessa mesma mesa e conversar, entender um pouco das pesquisas, do que ela faz, do trabalho do propósito. Porque o propósito dela é desde que ela era criança, ela contando, eu sonhava em ajudar o mundo, e alimentos, eu queria isso, e foi para a faculdade, estudou num tempo muito difícil e conseguiu, e está aí hoje fazendo história. Então, a Mariângela veio e trouxe pra gente uma perspectiva técnica, humana do agro, uma visão muito sensível, que para mim, profissionalmente falando, em pro podcast foi um grande marca, então foi uma grande honra. Foi um dos meus favoritos. Eu também amei tudo que fizemos sobre gesso, porque a gente teve 2 rodadas de conversa sobre o mesmo tema, que a gente até pensava, gesso, podemos falar o que de diferente? Mas a gente tinha 2 convidados de locais do Brasil totalmente diferentes e a gente trouxe conversas muito dinâmicas e muito aprendizado envolvendo em cada uma dessas conversas. E claro, a Matsuda, que eu já citei, mas para mim foi fantástico falar de algo que eu não conhecia tanto. Os convidados muito dedicados, animados, abertos a terem essa conversa. Então foram uns episódios que me marcaram bastante, mas todos os convidados, SESB, o pessoal interno, a gente falando de hidrobalance, que é uma linha nova da Mosaic, Biosciences também trazendo o mundo de biológicos, todos foram incríveis. Eu escolhi esses porque realmente me marcaram de alguma maneira. E eu vou aproveitar, vamos puxar um trechinho da Mariângela contando um pouquinho dessa história dela, e esse episódio está fantástico, a gente vai puxar o trechinho aqui, vai deixar o link também na descrição do episódio para quem quiser conferir mais depois. Vocês trazem aqui soluções, nós temos um Bradyrhizobio, um azospirilo, um solubilizador de fósforo, que é um azo mais uma pseudomonas, e a gente sempre recebe essa pergunta. Eu devo fazer todo ano? Sim, é importante que seja feito todo ano, e ninguém melhor do que a senhora para trazer essa resposta para a gente. Olha, eu também não entendia, tá? Porque eu ia lá, quando eu comecei a trabalhar, eu analisava o solo e via, por exemplo, ali na região de Londrina, né, onde eu comecei com a soja, eu analisava o solo ali, na época, os inoculantes eram muito ruins, tinha uma qualidade péssima, muito contaminante, então tinha solo que tinha mais bactéria do que o inoculante, sabe? Tinha, assim, solo que tinha 10:5, tinha até o solo que eu achava, às vezes, com 1 milhão de células por grama. E eu fazia a inoculação e dava a resposta, sabe? Eu falava assim, nossa, mas por que se tem isso no solo? E daí, essa que é a importância da gente estudar, da gente fazer pesquisa e entender as coisas. Teoricamente, não deveria, porque tem as células. Azospirilo, até hoje, em todos os solos, Azospirillum brasilense, já chama brasilense porque ele vem do Brasil, ele é encontrado em todos os solos. Então, por que ele tendo nos solos e às vezes também em alto número de células, por que eu colocando todo ano dá resultado? Então, é uma coisa de microbiologia. O que acontece? A gente tem muitos micro-organismos no solo. Então, a gente sempre fala que
Em uma colherinha de chá, a gente tem mais de 1 bilhão de células de bactérias e tem Muita centenas de milhares de hifas de fungos. Mas tem uma coisa, graças a Deus, eles estão, vamos falar, dormindo, né? A gente fala assim, estão no estado latente, porque se eles estivessem vivos, a gente não ia ter matéria orgânica, a gente não ia ter nada, porque eles comem de tudo, né? Então, eles estão ali dormindo. O que que acontece? Quando você dá um estímulo, classes, grupos desses micro-organismos, eles são estimulados. Por exemplo, quando você termina uma cultura e você adiciona restos culturais, isso são experimentos que a gente faz até com os alunos clássicos, e a gente vê imediatamente a população daquelas bactérias e fungos que decompõem resíduos culturais, que tem assim carbono bem fácil de utilizar, ela cresce. Ela cresce assim bem rápido e daí ela cai. E daí aqueles grupos que decompõem aquelas fontes de carbono mais difíceis, que nem a lignina, cresce e depois cai. Então, é assim, são variações nas populações muito bonitas e sincronizadas. E esses bradyrizóbios, esses azospirinos, esses pseudomonas que estão no solo, eles estão lá e eles vão contribuir. Mas o que que acontece? Eles estão lá dormindo. Então, você precisa pôr a sua semente começa a germinar. Quando ela começa a germinar, ela solta os sinais moleculares. Essas bactérias do solo, elas vão perceber esses sinais, elas vão acordar, elas vão ter que ir até perto dessa semente que está começando a germinar. Elas andam devagar, tá? Elas precisam de água, tá? De um ambiente de água para chegar até lá. E quando elas chegam até essas raízes, daí elas trocam mais sinais moleculares e começam, então, a funcionar. Elas vão contribuir muito, muito, elas vão. Mas o que que acontece? Quando você coloca ali junto da semente o seu brádio, o seu azo, essa pseudomonas, e considerando que a gente tem cada vez mais plantas de ciclos mais curtos, a gente tem que otimizar a contribuição desses micro-organismos, tá? Imagina, eu, então, que tenho aí 40 anos de formada, antes as culturas eram muito longas, hoje, eu falei daqui a pouco, acho que até quando eu morrer lá, acho que vai estar 10 dias, tá? O ciclo de uma cultura. É muito curto, então a gente tem que maximizar a contribuição dos micro-organismos. E quando a gente coloca junto com a semente, o que que acontece? Ela está fisiologicamente pronta para começar a agir. Perfeito, Debs. Eu acho que antes pra gente ir das novidades, eu acho que eu não vou conseguir terminar esse programa sem falar antes um acontecimento muito legal. Que eu lembrei de um outro momento também muito especial que a gente teve com o Dr. Fernando, né? Nosso episódio especial com a Matsuda. E o Dr. Fernando é veterinário. E aí eu tava tendo um problema com o meu gato no dia. Apesar dele cuidar de animais maiores, né? Gados de corte e tudo mais. Foi muito legal ter esse bate-papo sobre como cuidar melhor do meu gatinho, assim. Eu mostrei uma foto pra ele ficou todo feliz. Achei ele muito bonitinho. Ele realmente é um querido, assim. Nossa, super solícito com a gente. Foi um papo muito grande, uma coisa... Nossa, se a gente pudesse gravar 3, 4 horas, a gente iria gravar ali. E aí ia ter conversa pra render aquele todo o tempo. Então, nossa, foi um episódio muito bom também, assim, que acho que vale a gente pontuar. E eu acho engraçada essa questão, porque, assim, aqui, essas autoridades de temas importantes, a gente vê que elas são de outra geração. Sim. E vêm para um ambiente diferente, de trazer a conversa e a abertura que eles têm, né? Tanto que são propositivos e contam história. Então, traz uma visão, assim, tão rica. E vão muito além. A questão do gatinho, o Dr. Fernando também super me deu uma balinha aqui, que eu tava precisando. Muitas horas, não. Corta. Então, assim, foi muito legal mesmo todo esse contexto. Ver que não é só gravar e ir embora pra casa. O lado humano. O lado humano. E acho que isso que mais esquentou os nossos coraçõezinhos, assim, esse ano do podcast, que foi tantos, mais uma vez, né? Tantos convidados, tantas conversas incríveis que a gente teve esse ano. Perfeito. Debs, eu acho que um ponto legal pra gente começar a falar agora também, já pra gente ir nos caminhos finais desse episódio, é as novidades pra nossa 5ª temporada. Estamos planejando muitas coisas, assim, que a gente ainda não pode dar tantos spoilers, mas algumas eu sei que a gente pode falar.
E eu sei que você tem uma aí pra gente, Debs. Qual seria? É verdade, João. A gente contamos aqui do movimento de vir para Mosaic, esse estúdio que é bem a cara da nossa sala de reunião. A gente se sente em casa com ela. Vamos uma salinha de reunião aqui da empresa. Exato. Estamos aqui muito bem colocados no segundo andar da Mosaic. Só que com o primeiro ano a gente percebeu, precisamos deixar com a nossa carinha, um espaço com a nossa carinha. A gente foi entendendo a importância desse espaço ser cada vez mais agro, mais técnico, mais para que quem faz ali toda a produção, a captação, tenha um espaço ok, aqui também tendo imagens relacionadas ao setor. Então a gente se propôs a fazer um estúdio novo, então essa é uma novidade que vem aí em breve, não é mesmo, João? Isso mesmo. A gente não pode dar muitos spoilers de como ele ainda vai ser, mas fiquem atentos, logo logo ele vai estar pronto e assim, eu já tô morrendo de ansiedade Nossa, eu também. para começar as gravações desse novo estúdio. Sim, com certeza. E agora, João, você tem mais alguma coisa para contar pra gente em relação ao formato? Como vai ser esse ano? O que vem de diferente do que já fizemos? Eu tenho mais um spoiler que a gente pode dar. Vamos continuar com férias. Eu acho que foi um quadro que a gente cresceu muito, né? Como eu falei, a gente trouxe muitos convidados, o público gostou, nós adoramos, né? Então queremos ter mais ainda essa conversa com convidados, mas a gente quer dar também uma reformulada em outros quadros, né? Então a nossa ideia é pegar o Agro 15, que é um programa também muito bom, só de áudio, né? Sim, sim. E trazer ele para um outro patamar. Então vamos trazer um convidado para ser o novo host desse programa, né? Também não podemos dar tantos spoilers, mas é alguém que já esteve no programa nesse ano de 2025. Olha aí, já é Então, uma dica. Já é uma quente. dica. Podem começar os seus palpites. Num bate-papo muito técnico também com um outro convidado. Esse já é um convidado novo também que vamos apresentar para vocês. Mas também é um programa que tá muito legal, é uma coisa que a gente já tá preparando as gravações e a gente tá super ansioso para mostrar para vocês, pessoal. Sério, vocês vão amar esse novo formato e como ele ficou. E com certeza com o nosso propósito aí de levar mais informação de formas diferentes, de forma leve, para que você escute na estrada, para que você em casa ali consiga absorver esses conteúdos que a gente traz de forma tão cuidadosa, de forma tão especial para quem está nos ouvindo, que a gente é muito grato por esse contato, por esse carinho, né, João? Mas antes de acabar, uma coisa fora do roteiro. João, se fosse para você pensar em uma palavra para descrever o nosso podcast, que palavra você descreveria? Nesse ano de 2025, Sim. boa pergunta, Dez. Eu acho que esse ano... Calma, pessoal. Deixa eu pensar. Aí toca assim uma musiquinha no fundo. Boa pergunta, Debs. Eu acho que é uma coisa assim que não tinha parado para pensar, mas o que vem aqui mais na minha mente é a parceria, né? Como a gente falou bastante nesse programa, são todos os convidados que a gente teve, né? Todas as histórias que eles contaram, suas histórias de vida, suas histórias pessoais, todos os ensinamentos que eles aprenderam ao longo desse tempo, né? A gente trouxe as pessoas das mais diversas idades e nós somos novinhos. Somos esse... São menos. Isso é... Eu não, né? O João é. Que dados também. Então, assim, ver tanta gente grande no setor, né? Contando histórias tão emocionantes, histórias de aprendizado, assim, sabe? É muito inspirador. Então, acho que se eu puder escolher 2 palavras, seria parceria e inspiração mesmo, realmente, de crescimento, né? Eu acho que estamos entrando num ano... 2025 foi um ano incrível. 2026 promete ser um dos maiores anos, assim, pra gente, né? Então, o que eu tô mais ansioso, assim, é conseguir ter mais parcerias e mais inspirações também, mais histórias dos nossos convidados. Arrasou, João. Arrasou. Já estou animada. E pra você, Debs, quais seriam suas palavras pra esse ano? Deixa eu pensar, então. Eu acho que desafio. Eu acho que não é uma palavra só nossa, é uma palavra para o nosso setor, para o nosso produtor, para todo o time comercial, para todas as pessoas envolvidas na nossa cadeia, porque realmente é um ano que já começou repleto deles. Então, eu acho que quando a gente fala o setor está no momento desafiador, a gente quer tornar esse momento... tá do lado dele, né? Levando a informação que precisa, é mercado que a gente precisa entender, é essa informação que a gente pode levar. Então, desafio para fora do setor e para a gente de fazer esse suporte. E também acho que difícil, hein? Uma palavra tá ótima aqui, é uma palavra. Eu já ia falar outra, porque eu ia falar sobre... Acho que o João definiu bem parceria, que é o que a gente faz entre a gente aqui do time, entre a gente, o convidado, entre a gente e a nossa audiência. Então, é uma parceria além da porteira. No nosso caso, além das portas aqui da Mosaic. Mas acho que é isso, João. Perfeito, Debs. Então, pessoal, esse episódio de Bastidores fica por aqui.
Muito obrigado você que acompanhou o podcast nesse ano de 2025. Estamos repletos de novidades para esse novo ano de 2026 e a gente está muito ansioso para poder compartilhar com vocês. O podcast está em todos os agregadores de áudio e vídeo também. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube ou seguir a gente lá no Spotify. Muito obrigado por ter escutado a gente, pessoal, e até a próxima. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima, repleta de novidades.